Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu fui pra fazer um shorts, mas não deu, não tá dando. Como eu não li as coisas do YouTube, eu não sei se mudou alguma coisa, o que aconteceu, se eu fiz algo errado e eu não tô sabendo, ou tem alguma outra mudança vindo aí. Então eu tenho que ver depois. Mas enfim. Vamos fazer um videozinho, né? Que muito tempo eu tô pra fazer. Na verdade, eu já tenho feito, eu fiz, aí desfaço. Faço e desfaço. Mas enfim, agora vai ser pra valer. Como eu falei no shorts, eu fui diagnosticada com síndrome de Joubert. 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 Não tem moto. E aí, o que eu vou tentar fazer? Vou tentar lavar a louça e falando com vocês. Pra mim é um pouco complicado, né? Eu não consigo, mas eu vou tentar. Então, bora lá. E se você já está gostando deste vídeo, deste começo de vídeo, que eu vou conversar com vocês enquanto eu lavo a louça. Quer dizer, eu vou tentar, porque eu não consigo. É engraçado, né? Tem aquele ditado. Mulher faz mil e uma utilidades. Eu não sou. Eu não faço muita coisa ao mesmo tempo, não consigo. Eu até tento às vezes e acabo não fazendo nada. Mas, porém, minha cabeça, ela tenta também, ela faz. E eu ando com a minha cabeça, então... Mas vamos tentar, tá? Então, é isso. Bora lá que já passou um tempão. Bom, vou tentar. Vocês estão apoiados no fogão. Que isso? Demorou pra eu colocar, tá? Demorei. Nossa, eu fui na rua com a Meli, voltei agora, mas eu tô com a sensação que um pombo cagou na minha cabeça. Fui perguntar pra ela, não tem nada. Nossa, porque chover... Eu acho que não vai chover mais. Choveu já, mas eu acho que não vai chover. Ou era, né, uma gota de chuva na árvore que, né, escorreu. E pingou bem na hora que eu tava passando. Pingou no meu couro cabeludo aqui, minha cabecinha. Mas enfim, vamos lá. Eu vou só tirar esse aqui, essa água. Vou ter que pegar outro detergente. Bom, vamos que vamos. Vai ficar pingando. E eu detesto isso, mas vou tentar me concentrar aqui com vocês. Que vai ser um pouquinho difícil, vocês vão ver, porque, né, eu me desligo, mas enfim, vamos lá. Eu descobri, eu fui diagnosticada com 40 anos, eu tô com 43, tá? E aí, mas olha, eu fico doida. É a pia aqui, o meu pai com som alto na TV. Eu me desregulo, vamos dizer a palavra assim.
Mas enfim. Então, essa síndrome ainda não é muito bem falada, é rara. Não é muito conhecida, porque com as pessoas que eu falei sobre a síndrome, assim, de especialistas, quando eu fui em médico, alguma coisa assim, ninguém conhece. É até estranho, né? A maioria, por exemplo, eu fui no exame da Beatriz, que a Beatriz também fez ressonância. A moça não sabia, a médica não sabia. Sério, fiquei passada, fiquei em choque. Mas tem muitas síndromes, eu acho, talvez. Não sei, eu não sou especialista de saúde. Eu sei o que eu pesquisei, né? Por isso que eu vim aqui falar com vocês. Eu ainda não falei nada, não fiz nada, acredito. Só algumas coisas. Tô tentando. Então, eu fico chocada, mas é normal, porque assim, ninguém pesquisou, né? Mas ainda, eu acho que vai chegar um momento que vão pesquisar, e eu até acho importante que falar sobre, talvez pesquisei, mas não pesquisei muita coisa. Eu sempre estou aprendendo tudo sobre não só síndrome, mas outros transtornos e maclamações e sintomas que podem causar também tudo, e condições como autismo, o transtorno de bipolaridade, de borderline, o TDAH, enfim, todas essas condições que existem por aí, e agora está sendo muito mais falada, notada, e é bom, viu, gente? A gente falar sobre a nossa saúde mental, sobre as condições mentais que nós temos, sobre questões para abordar, para ajudar, para compartilhar, né? Enfim. Eu vou contar desde o começo. Vou tentar, né? Vai ficar longo o vídeo, já confesso, mas eu vou contar. Quando eu nasci, com 6 dedos em cada mão. Nasci com 6 dedinhos em cada mão. E aí, mais o 6º dedo era só, não tinha osso nem nada, era só cartilagem. E era menorzinho, menor do que o dedinho. Mas logo o médico já chegou. Mas naquela época, caramba, em 81, eu falava sobre isso, não tinha nada assim sobre. No caso, não tinha nada, não falava sobre, né? E não fazia. Naquela época não tinha ressonância na linha estendida. Bom. E aí, ele cortou, tirou, e eu fiquei E eu fiquei com tipo uma verruguinha. É que eu fiz, tirei novamente. Tentei
Até tem uma saliência aqui, você vê? Tem uma saliência. Porém, dói ainda. Porque eu desenho, rabisco, aí vai coçando. Coça demais. Mas até aí, tudo bem, porque nem dá direito pra perceber. Mas quando eu tinha verruguinha, dava. E eu tirei justamente porque me incomodava. E às vezes até sangrava. De tão vermelho que eu me mexia, desenhava. Então, né? Cometia nesse lado, né? Não dava. Como não dá pra lavar a louça agora. Ou eu falo, eu lavo a louça, eu não consigo. Infelizmente, eu tenho esse defeitinho. Não consigo fazer das coisas ao mesmo tempo. Ontem a minha mãe, né, me chamou um pouquinho a atenção. Porque eu tava ajudando ela tava enxugando a louça, tudo e tal. E aí, porque ela veio aqui pegar umas coisas. E aí, eu parava pra falar com ela, porque também eu uso as mãos, uso os braços, enfim. Italiano, descendente italiano, né? Usa, né? Que é, bom, enfim. E aí, ela... Cláudia, vai. Pode falar, mas assim, eu não consigo. E eu falava, mas eu não foca, tá? Mas não adianta, gente, eu focar. Às vezes eu não consigo, porque eu acabo parando. E nessa de me acelerarem, eu fico acelerada, eu fico nervosa. Entendeu? Eu sei que é um processo, tem que trabalhar isso, eu vou trabalhar isso, mas E outra, eu sou muito devagar, eu sou mole, como eu era chamada também, quando eu era pequena. Por causa disso, eu demorava para chegar nos lugares, eu não chegava na hora certa, porque eu demorava, eu me arrumava, eu era vaidosa. Vaidosa no caso, sim, me pintar, eu me maquiava, eu penteava o meu cabelo, eu gostava. Então minha amiga sempre falava que tinha que marcar 2 horas mais ou menos antes do que era marcado, porque aí eu demorava, porque eu demorava mesmo. Bom, enfim, cada coisa. E eu sou até, por isso que eu sou chamada de mole pela minha melhor amiga até hoje, porque eu falo devagar. Eu tento achar as palavras certas, talvez, para falar. E quando eu erro, eu logo corrijo, porque eu falei errado. Ou eu fico nervosa também quando a pessoa, por exemplo, eu tô pensando na palavra certa, Aí estão me pressionando para falar. Aí fica, aquela coisa ali, entendeu? Porque eu fico tão nervosa. Mas que como? Aí, né, vira discussão, é complicado. Aí quando eu assim consigo, calma, eu tô, né, tentando achar as palavras certas, mas é difícil. Eu verbalizar também é difícil. Mas enfim. Teve até uma vez, há muito tempo atrás, eu tava falando mais devagar com a minha irmã e ela ficou assim. Aí
Ela fala, você tá falando tão devagar, cansa. Aí eu, é meu jeito. É o meu jeito. Então é melhor eu parar. Obrigada. É melhor eu parar. Não, obrigada eu tô falando agora, mas eu geralmente paro. Aí, você não sabe conversar. Tá? Aí pra não discutir, várias vezes eu falei, eu não sei conversar mesmo, então. E não é, na verdade, que eu não sei conversar. É que eu tenho esse jeito que atrapalha o meu modo de interagir, conversar, dialogar, me expressar. E é isso. Eu sempre fui assim, desde pequena. Eu sempre fui tímida na escola. Me privava de um monte de coisa justamente porque eu percebia que quando eu percebia a minha percepção de observação, de observar as coisas, sempre foi diferente. E quando eu falava, eu percebia que as pessoas ficavam meio que sem saco, entendeu? Meio de saco cheio. Ou já me mudavam de assunto, falavam de outra coisa, então às vezes eu ficava boiando. Eu tinha que parar, porque nem prestar atenção em mim, entendeu? Muitas coisas, já aconteceu muita coisa disso. E aqui em casa eu ainda, né, tenho essa autonomia que eu já falo. Antes eu não falo, mas eu falo, caramba, eu estava falando, né? Aí eu já falo, você fala muito devagar, pelo amor de Deus, vai depressa. Então isso me deixa bem triste, chateada. Não com raiva, não com ódio, como eles acham, brava, como eles acham, mas chateada, triste, invalidada, bem... Desse meu diagnóstico da síndrome, eu tenho me aberto mais, eu tenho falado mais, ensinado, talvez. Tudo bem que a pessoa às vezes não quer ouvir, não quer aprender e tal, mas eu falo e às vezes eu pego o que eu já tinha e falo, quer saber, não tô nem aí, eu vou falar uma, quem quiser, aceite. Quem não quiser, fazer o que, né? Vou, dou a minha volta, fico chateada mesmo e vou. E quando eu sempre tô de cara fechada, às vezes tô com bico, mas às vezes tô simplesmente quieta, não falo nada nem com ninguém. Eu tô brava, tem alguma coisa acontecendo comigo, eu tô nervosa, eu tô com ódio. Aí você tá me olhando com ódio. E não é ódio, é de saco cheio. Mas eu deixo, é ódio mesmo. Nem quero explicar, nem eu canso até de falar, gente. Essa é a palavra. Eu canso até de falar. Olha só, eu escrevi aqui. Essa síndrome realmente é uma doença, porém não sou doente mental. Mas é uma doença. E é uma doença genética, autossômica, recessiva, rara,
que afeta o desenvolvimento do cerebelo e que essa parte do cérebro afeta também o equilíbrio e da coordenação dos movimentos. Ela é caracterizada por ausência ou subdesenvolvimento do verme cerebelar, que é uma estrutura que conecta os dois hemisférios do cérebro. Eu ia falar do cérebro, tá? Aqui eu tinha falado os sintomas, tá? Então, eu vou ler umas coisinhas só pra vocês entenderem mais ou menos, tá? Eu vou ler de uma parte que não tem problema eu ler. Eu escrevi assim: todos nós, falo não só a gente, porque aí eu ia dar pra minha família, não só a minha família, tá? E sim todas as pessoas temos sentimentos, vontades, desejos, defeitos e qualidades. Enfim, temos temos os nossos divertidamentos, como a minha irmã Roberta uma vez falou pra mim, tá? Porque eu cheguei pra ela e falei assim: nossa senhora, tem um monte de narradores aqui, entendeu? Na cabeça. Ela: não, então são os seus divertidamentos. Que eu até achei uma barata. Gostei. Bom, enfim, todas as pessoas, por mais que tenhamos tudo igual, somos diferentes, porém não anormais e muito menos estranhos. E por que eu falei isso? Porque quando eu fiz os testes, em uma das perguntas tem se me achavam estranha, se as pessoas me achavam estranha ou bizarra. E eu sempre tinha essa sensação, e não só sensação, eu observava e via que as pessoas, tem alguma coisa, elas não gostavam de mim, elas não queriam estar perto de mim, porque às vezes eu passava a adolescência aí com as meninas do meu prédio, quando eu morava num prédio grande, as meninas, eu passava, às vezes elas davam risadinha. Não que, você tá neurótica, porque eu já ouvi muito isso, que eu tô neurótica. Não, mas sabe quando você tem a sensação de, tá acontecendo alguma coisa e não, bom, então, o santo não bateu. E aí nessa pergunta, minha mãe teve um questionário, meu pai outro, a Adriana outro e a Roberta outro. As duas colocaram estranha. Quando eu li, de fato, eu chorei. Eu fiquei triste. Por quê? Porque eu não tava tão louca assim. Porque eu não era coisa da minha cabeça, como todo mundo falava. Não era neurose minha. Porque eu sempre me senti diferente. Sempre me senti fora daquele ambiente, fora da caixinha, casinha. Caixinha também, porque moldada, não. Eu não gosto de ser moldada. Não. E aí, por isso que eu fiquei triste. E quando eu mandei pra minha irmã pelo WhatsApp, porque ela mora em Campinas, eu mandei o formulário pra ela e ela fez, ela me devolveu. Ela até falou pra mim: olha, Cláudia, você não vai ficar chateada com algumas coisas que eu escrevi, tá? Eu: tudo bem. Não, eu fiquei não, só nessa parte. O resto a gente deu risada, porque teve uma hora
todo mundo tava falando. Eu tava na cozinha, porque eu, né, não queria ver o que eles estavam escrevendo. Mas aí eles estavam falando. Aí eu apareci na porta e falei assim, olha gente, eu tô aqui. Mas com aquele coração chateadinho, sabe, triste. Mas enfim. O fato é que cada cabeça reage de um jeito. E a minha não é diferente desse fato. Porém, a minha cabeça, o funcionamento dessa minha cacholinha aqui é um pouco diferente, é um pouco mudado em relação à sua, ou talvez não, mas com isso as minhas percepções são e sempre serão diferentes do que vocês, do que você, e talvez é até igual, mas a minha reação ela pode ser muito diferente da sua e tá tudo bem. Meu cérebro, ele foi afetado, eu digo assim, né? Tem uma má formação no meu cerebelo. E essa condição do meu cerebelo é um distúrbio que se chama Síndrome de Joubert. Os sintomas dessa síndrome são elas: diminuição do tônus muscular, hipotonia, movimentos oculares anormais, que eu tenho bastante, a hipotonia eu também tenho. Agora que eu tô sabendo que tudo que eu sinto pode sim ser dessa síndrome. Eu sempre senti, desde nova, desde quando eu menstruei pela primeira vez. Eu menstruei com 10 anos. E com 10 anos eu comecei a ter alergias horrendas, dor de cabeça, muito fortes. Não tão fortes como agora, mas eu já tinha. Eu lembro que aos 10 anos eu me incomodava muito com som, barulho, só que não era visível para minha família, não era visível para ninguém. Eu gostava de brincar sozinha, gostava de estar sozinha, mas amava pet. Eu amo até hoje. Eu fico com uma paz, uma calma. Eu adoro. Converso com gente que tem pet, converso. Porque é sobre pet. Mas mudou a conversa. E às vezes é uma conversa que, putz, não é o que eu quero, não é o que eu vou. Eu escuto, eu sou educada. Me ensinaram isso, mas não sabe. E às vezes eu escuto, mas eu não escuto, entendeu? Eu tô lá, mas eu não tô lá, porque depois eu esqueço tudo de novo. Entendeu? É só pra não ser chata. Mas eu às vezes sou. Às vezes não. Muitas das vezes eu sou chata. Mas enfim.
Tá, movimentos oculares anormais, desenvolvimento intelectual prejudicado. Sobre isso, eu vou falar sobre isso. Aí o restante eu já falei, mas tem uma coisinha aqui depois. Esse de com coordenação intelectual, essas coisas, intelectual prejudicado, tudo tal. Aí sim entra no TDAH, que é o déficit também de atenção, e outras condições aí que vem no TDAH, né? Como desatento, desorganizado, esquecimento, que todo mundo tem, mas no TDAH parece que as coisas são mais intensas, fortes e ruins. Pois é, porque aí mexe com um monte de coisa, né? Mexe com emoções à flor da pele, mexe com um monte de coisa também, né? É assim, gente. Enfim. Mas tudo isso que eu tô falando, gente, não foi detectado na minha infância. Foi detectado agora. Porque eu fiz as sessões de neuropsicologia, neuropsicólogo, os testes, eu fui no neuro, entendeu? Fiz a ressonância. Minha mãe tá ligando, gente, pera. Então, onde que eu parei? Não sei, pera aí. Na expectativa de vida, né? Não, na expectativa de vida não. Eu parei aonde mesmo? Ixi. Parei aqui, né? No desenvolvimento intelectual prejudicado. Então, eu até peço desculpas para minha filha às vezes. E às vezes falamos, a gente pode pesquisar juntas, pode saber uma coisa, porque muitas vezes ela quer alguma coisa e eu não sei, né? E aí eu pergunto, e depois eu brinco, eu falo assim, ixi, eu acho que eu faltei nessa aula. E eu dou risada de nervoso, mas eu fico triste, porque muitas coisas eu sei, né? Mas muito mais que eu devia saber, que é básico do básico, às vezes, eu não sei. Mas enfim, esse é um ponto. E tem, né, esse do dedinho, também que eu esqueci o nome, e eu não coloquei aqui, mas também da síndrome, tá? Bom, e essa síndrome é realmente uma doença, porém não sou doente mental, tá? Essa síndrome é genética, autossômica, recessiva, rara, que afeta o desenvolvimento do cérebro, do cerebelo, e que essa parte do cérebro afeta também o equilíbrio e a coordenação dos movimentos. Ainda bem, graças a Deus, que eu desenho, e particularmente. É bem assim, se eu me amostrando mesmo. Desenho muito bem e faço crochê, então movimento ainda tá bom, até que tá bom. Ela é caracterizada pela ausência ou subdesenvolvimento do verme cerebelar,
que é uma estrutura que conecta os dois hemisférios do cérebro. Se você for ver na imagem, você vai ver um dente molar. Exatamente. A síndrome tem a formação de um dente molar. Esse distúrbio, essa má formação específica, ela tem bem dente molar. O médico até circulou para me mostrar mesmo, me explicar mesmo, que é bem assim, parece um dente mesmo. Eita, eu tava dando risada, gente, de nervoso, viu? E pra não chorar, porque eu já chorei demais lendo isso. E é isso. A síndrome não tem cura, mas o tratamento que não estou fazendo. Por que, Cacau, você não está fazendo? Porque eu protelei, eu esqueci e me acomodei. Não sei porquê. Na verdade, assim, eu estava fazendo terapia, mas aí eu fui para casa da minha irmã e esqueci de desmarcar a terapia para marcar outros dias. E eu até, quando eu fui na terapia, numa das sessões, eu falei para ele, mas eu acabei esquecendo, gente, e aí não marquei. Não marquei em nenhum lugar que eu tinha que marcar, remarcar, né, desmarcar, enfim. E quando não vai duas sessões seguidas, uma depois da outra, eles cortam. Aí você não tem que fazer tudo de novo. Então eu vou no neuro amanhã, vou pedir encaminhamento de novo para um neuropsicólogo, porque eu quero fazer tudo de novo. Encaminhamento para terapia, porque aí eu tenho encaminhamento para terapia, talvez enfim, eu vou ver. E aí eu vou no meu convênio autorizar, não é de imediato isso, leva que eu acho que 5 dias úteis para autorizar, para depois eu poder marcar, entendeu? Mas o tratamento concentra-se em gerir os sintomas e melhorar a qualidade de vida com abordagens multidisciplinares e focar-se nas necessidades individuais e familiares, que podem incluir fisioterapia, terapia ocupacional. Eu só coloquei essas duas aqui, mas eu já vi uma outra pesquisa que eu não escrevi, mas eu já vi que também é bom fonoaudiologia, ter uma fonoaudióloga, por causa da dicção. É bem travado, bem pausado, bem enrolado às vezes, e eu às vezes sinto mesmo enrolado. Enfim, eu tô assim, gente, essa pálpebra caída, esse olhar de peixe morto, assim, também é uma característica, pode vir a ser uma não que é, pode vir a ser uma característica da síndrome, justamente por causa dessas anormalidades oculares, né, da visão, tudo tal. Meu olho, eu não sei se vocês já repararam, esse meu olho aqui, ele tem vida própria. E aí eu tenho que piscar, por isso que eu tenho muito problema no olho. E eu fico sempre lavando. O problema com a luz, desde nova, eu sempre tive, por eu ter olho claro, é normal. E deve ser por isso, não sei. Eu ainda tô assim,
sem saber muito, entendeu? E eu sempre tô vendo vídeo, pesquisando, mas ninguém fala disso ainda. A última vez que eu vi sobre isso foi que eu fiz que eu escrevi, que foi um relato, um relato de uma universidade no Pará que teve gente fez, que foi o ano passado, mas que nesse relato diz que não é muito comentado, não é muito falado, e é raro. Tem pessoas, tem, que eu já vi também, gente que tem, mas também são poucas, entendeu? Que eu vi. Pode ser bastante, mas enfim. Vamos lá. Então, a fisioterapia é para melhorar o tônus muscular e as habilidades motoras. A terapia ocupacional é para ajudar nas atividades diárias e aumentar a independência. Esse eu não vou comentar. A expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Joubert, eu sempre sei Joubert, enfim, varia de acordo com a gravidade da doença e das complicações de saúde, pois ela é um distúrbio recessivo que pode causar hipoplasia cerebelar, baixo tônus muscular, comprometimento cognitivo e anormalidades oculares. Bom, eu escrevi isso, mas bom, vocês estão vendo que até agora venci a doença, pois estou aqui, cheguei à fase adulta, estou com 43 anos, mas tenho que, né, me cuidar da minha saúde, cuidar para essa síndrome não me afetar, no caso físico, mais do que já está me afetando, porque eu tenho dificuldades às vezes, eu sofro muito, e mental também. E se não tivesse ido atrás, eu nunca saberia, ou melhor, ninguém saberia disso, nem sobre características do TEA, que está no meu laudo, nem TDAH, que está no meu laudo, ninguém saberia. E justamente só está no laudo, ela não deu essa conclusão. Por quê? Primeiro, meus pais nunca perceberam nada. Para eles, eu era uma criança normal. Eu só era tímida, gostava de ficar isolado no canto, mesmo tendo amigos no prédio do lado do meu, pouquinhos mais amigos, mas eles achavam que era normal eu ir na praia, ficar na beirada d'água brincando sozinha. Eu gostava disso e ficava horas brincando, focada. Isso, eu só saía de lá se alguém viesse me chamar, alguma coisa assim. Quando criança vinha brincar, eu lembro que eu deixava ficar, mas não tinha muita interação. Mas eu já era um capachinho. Dizendo assim, é brincadeira, gente. Mas já não tinha, assim, voz ativa. Então, se crianças chegavam lá, que eu lembro disso, falava, vai, vamos precisar de água nesse buraco. Pega água lá no mar. Eu ia lá, pegava. Mas aí eu só pegava e me esqueciam. Aí eu que sentava, eu que
né? Mas aí não tinha interação. Eu tinha poucos amigos. Eu amo até hoje na fase adulta a Barbie. Gente, eu adoro Barbie. Se eu pudesse, eu teria muitas Barbies. Mas eu não posso porque eu também não tenho de condições. E eu lembro que eu tinha tudo da Barbie, tudo. Eu adorava, né? Eu brincava com as meninas no prédio, mas eu brincava sozinha na minha casa também. Então eu gostava de montar a casa dela, fazer a sala toda de casa dela. Marcava cozinha, sala, quarto. Eu adorava montar, mas não gostava de desmontar. Mas não, eu desmontava tudo, mas tinha que ser incentivada a desmontar. Mas eu gostava de brincar e se deixasse passava horas brincando. Eu gostava bastante. Eu ainda gosto, mas é mais pra trocar de roupa. Trocar a roupinha delas. E fazer roupinha de crochê. De Barbie. Eu tenho algumas ainda. Que minha filha falou, pô mãe, vai doar. Não. Então guardando. Não. Até eu no meu Instagram, vou deixar aqui meu Instagram do Multiverso dos Crochês. Que lá tem algumas Barbies com roupinha de crochê que eu fiz. Aí vamos lá. Tá. Vou ainda colocar mais coisas, mas não dá no momento. Eu não tô tendo cabeça pra fazer o curso. Embora eu tenha que fazer, porque tem encomenda. Então, e essa síndrome, ela é muito comparada, né? Com transtornos, essas coisas. Principalmente com autismo. Então, mas a síndrome e o autismo são diferentes. Mas podem apresentar sintomas iguais ou semelhantes, como atraso no desenvolvimento e dificuldades comportamentais, tá? Lembrando, eu até especifiquei, lembrando, a síndrome é uma doença genética rara e afeta o desenvolvimento do cérebro, o desenvolvimento do cerebelo, principalmente o cerebelo e o tronco cerebelo. Não, apaga tudo que eu falei. A síndrome é uma doença genética rara e afeta o desenvolvimento do cérebro, principalmente o cerebelo e o tronco cerebelar. Eu errei de novo, acredita? E eu escrevi certo? E o tronco cerebral. Tem que rodar. O autismo é um transtorno do desenvolvimento que afeta a comunicação e as interações sociais. A SJ, que é a síndrome de Robert, pode causar, como falei, hipotonia, que é a fraqueza muscular, que eu fiz densitometria óssea, que eu vou levar amanhã. Tenho até que salvar no meu celular para ir na Calbis, que é uma Xerox que tem aqui perto, para imprimir. Deu osteopenia, que a osteopenia é a fraqueza dos ossos. E aí eu acho que tem alguma coisa a ver. Mas, enfim, pode não ser. Pode causar também ataxia,
que é a coordenação motora prejudicada, então, dos movimentos, da fala, até que tem crianças que nascem não falando, demoram para falar, mas então tem muitas coisas que, né, dá para confundir. Depois eu vou contar sobre o meu médico. Porque o autismo também fala, né? A pessoa autista também pode falar, mas a dicção, o jeito é prejudicado. Então a síndrome também é assim. Pode vir a ser prejudicado os dois, tanto o autismo como a síndrome, tá? Atraso no desenvolvimento geral, né? No desenvolvimento, enfim, geral. Eu vou falar já. Problemas de visão, distúrbios respiratórios. Não sei porque falou distúrbios. Não sei. Enfim, distúrbios respiratórios, entre outros, como às vezes pode ter algo renal, entendeu? Em alguns órgãos, que também algumas doenças imunes também pode dar. Então, assim, por isso que eu acho também é muito difícil de detectar a síndrome. Mas, como eu falei, é que ninguém sabe direito, porque ele tem justamente o formato de um dente molar. E depois disso que eu fui saber, sabe por quê? Porque em Campinas, quando eu morei em Campinas, eu fiz a ressonância magnética e não deu nada, entendeu? Eu tentei até achar, amor, mas não deu nada, que eu lembre. Não deu nada, senão eu também ficaria doida, gente, tá? Já o autismo pode causar dificuldades de comunicação, comportamentos repetitivos, interesses restritos, entre outros, como, por exemplo, convívio social, que é muito desafiador, complicado ou às vezes nulo. Para mim, eu me sinto desconfortável em muitos aspectos, muitos momentos, mas eu não falo, né? Eu não saio de cena, porque eu não consigo. Eu falo demais, tá? Eu às vezes falo que até eu já fui tratada com ansiedade e depressão, tá? Tomei remédio, cheguei a tomar. Até que foi no período que eu fiquei grávida. Que isso é para um outro vídeo, né? Um outro vídeo. Eu só vou contar que eu fui para fazer exame transvaginal, gente. Exame transvaginal. E descobri que eu tava grávida. E eu estava tomando antidepressivo. Mas eu não sabia que tinha cortado. Mas isso é para um outro vídeo. Se vocês quiserem, eu pesquiso mais, porque eu sempre quero saber mais, pesquisar mais, porque é muito nulo fiz, é muito nulo, não é muito restrito, tem muita coisa ainda. Eu só sei que o médico chegou pra mim, disse assim, porque eu falei, e aí? Porque eu não recebi o diagnóstico no neuro, não recebi nem no laudo a conclusão. Na conclusão do laudo, ela só disse assim, para eu ser acompanhada por terapeuta ocupacional e para fazer exame de genética, porque eu tenho muitas características do TEA. E aí
ele também acarreta o cerebelo. Foi isso que a médica me falou. Então, como a síndrome também é cerebelo, dá choque. Assim, agora eu tô falando, deu choque. Então, o exame de genética serviria para quê? Para eu saber o que eu tenho mais, o que tá me afetando mais. E se isso é meio a meio, como eu faço pra me ajudar a controlar tudo isso? Porque ela falou, ó, pensa que tem duas pessoas, essa é você e essa é uma outra pessoa que tem o cérebro sem normal, que não tem má formação, que não tem nada de diferente nela. E essa é você, que você tem uma má formação, que você tem um distúrbio aí. Tá. Essa pessoa, como qualquer outra, tem sentimentos, tem, como você falou, desejos, vontades, como eu falei, né? Desejo, tem tudo, além dos defeitos variados. Tá tudo. Você também tem, como todas as pessoas têm. Mas você, o seu, é mais intenso. O seu é mais potente. O seu é mais desequilibrado. O seu é mais intensivo. O seu é muito mais. Enquanto um copo tá na metade desse, copo de água tá na metade. Não, enquanto o copo de água tá na boca, o seu tá transportando sem parar. E você não tem filtro pra parar. Esse tem, mas você não. É, gente, essa sou eu. Entendeu? E assim, eu vou acabando este vídeo. Mas se você quiser mais sobre esse assunto e sobre, tipo, como eu descobri que eu tava grávida, minha gravidez, o que aconteceu pra, por exemplo, eu não menstruar mais, eu não menstruo mais. Desde 2015, eu não menstruo. Nos meus 36 anos, eu já não menstruei. O que aconteceu, enfim, sobre a minha vida, assim, sobre essa minha loucura que é a minha cabeça, sobre o que acontece, tipo, quando eu desenho, sobre muitas coisas envolvidas, o que eu vejo aqui, que eu passo no papel, o que eu sinto aqui, enfim, te convido a fazer parte aqui do Multiverso da Cacau, deixando a sua inscrição, já deixa o like nesse vídeo e até o próximo vídeo. Muito obrigada pela presença sua, que você assistiu até aqui, porque eu falo devagar e eu paro pra pensar, eu paro pra falar, eu paro pra achar as palavras, e às vezes trambico muito, eu não tenho esse tino de falatório, eu falo quando é o meu foco, meu hiperfoco. Se vocês quiserem que eu fale sobre outras coisas, crises que eu já tive, surtos que eu já tive, aí vocês comentem aqui, compartilhem para quem vocês acharem que vão se interessar também sobre essa síndrome. Agora, só porque eu liguei, né, ô Amelie? O que tem aqui, Amelie? O que tem aqui? O que tem aqui, Amelie? Ih, tá gelado ainda.